Nós temos aqui um texto em Gênesis, no começo da Bíblia, aqui no capítulo 3, no versos 2, 12 e 13, duas coisas interessantes. O Adão e a Eva tinha desobedecido a Deus, né? Porque Deus falou para eles não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Eva ela vai escutar, no caso, o texto bíblico na serpente, e vai dar para o Adão, e os dois vão comer e vão desobedecer. Então, o Senhor chega para o Adão e fala: por que você desobedeceu? Por que você comeu? Aí o Adão fala para Deus: a mulher que me deste, né, por esposa, ela me deu da árvore e eu comi, no verso 12. Além dele culpar a mulher dele, a Eva, ele culpou também quem aqui? Culpou Deus, porque a mulher que tu me deste. Então o Senhor culpado, porque o Senhor que me deu ela. E ela me fez e eu comi. Aí o Senhor volta para a mulher e fala para a mulher: e você, por que você fez? Não, a serpente me enganou. Bom, a serpente não tinha ninguém para jogar culpa, ficou ela culpada da situação. Então essa é a questão, não é ninguém, nem os outros, sou eu, é você. De não jogar a culpa sobre outras pessoas. Não fui eu, foi a mulher. Não fui eu, foi a serpente. Quer dizer, eu não tenho culpa nenhuma, eu fiz, mas você desobedeceu. Né? Então, no texto de Mateus, lá no Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, no 12:41, tá com isso na cabeça, né? Essa questão do Adão e Eva, né? É interessante, porque os escribas e os fariseus, eles estão pedindo a Jesus um sinal. O que eles queriam? Não apenas os milagres, porque Jesus já tinha feito alguns milagres já, né? E eles sabiam disso. Eles queriam mais do que isso. Eles não queriam só aqueles milagres que Jesus fez, de curar, do coxo andar, do cego ver e essas coisas. Eles queriam mais. Eles queriam um sinal para que Jesus provasse que ele era o Filho de Deus, aquilo que ele estava dizendo que era. Então, nos deu algum sinal, no versículo 38 aqui, ó. Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Aí Jesus vai responder algo interessante para eles. No versículo 41. Ele fala sobre Jonas. Aí no caso de Jonas, que ele fala que o sinal de Jonas seria que Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. E ele ficaria 3 dias no sepulcro e ressuscitaria. Esse é um sinal. O de Jonas. Mas tem uma coisa a mais. Ele vai falar assim, ó, que no 41. Os ninivitas, que são o pessoal de Nínive, da cidade de Nínive, eles vão se levantar no juízo contra essa geração. E a condenarão. Por que os ninivitas, que é um povo estrangeiro, não é um povo do meio dos judeus, um povo de Deus no caso, por que eles vão condenar a geração de judeus? Aí ele vai dizer por quê? Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas, quando Jonas foi pregar. E eis aqui, quem é maior do que Jonas? Bom, eles se arrependeram com um homem que foi lá pregar, um profeta, que é Jonas, mas aqui alguém que sou eu, o Filho de Deus, eu vim e sou maior que Jonas, e vocês não estão compreendendo e vocês não estão aceitando aquilo que eu estou falando. E eles vão julgar vocês porque eles acreditaram em Jonas. Tudo bem? Bom, e qual é o contexto da questão do livro de Jonas, do profeta Jonas? Vocês vão ter que achar Jonas aí, que é meio complicado para achar. Às vezes tem Bíblia que não tem Jonas, hein? Ó, tô aqui. Então já achei já o meu. Obadias, Jonas e Miqueias. Tá bom? Enquanto vocês procuram Jonas aí, deixa eu contar para vocês onde está situado esse livro de Jonas. É um passado um pouco mais distante, está no Antigo Testamento. Jonas foi escrito mais ou menos ali em 760, onde está o rei Jeroboão de Israel. E nesse tempo, então, vivia esse profeta, o Jonas, filho de Amitai. É o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, né? De Jonas, desculpa. Bom, esse império assírio, ele é um império muito forte. Eles vão destruir a região de Jerusalém, de Israel. Eles vão levar cativo o povo de Israel em 727 a.C. E
eles são um povo mau, eles são terríveis, né? E o livro de Jonas, ele vai ser dividido em duas partes. Uma parte do capítulo 1 e 2, que está em relação ao mar, e o capítulo 3 e 4, que está em relação à terra. Tudo bem? Estão comigo aqui? Algum problema vocês podem perguntar, né? Então, essas duas partes, elas vão ser delimitadas pelo versículo seguinte, ó, versículo 2 do capítulo 1. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Tudo bem? Primeira parte dos dois primeiros capítulos. No capítulo 3, verso 2, tá a mesma coisa, quase igual. Ó. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Por quê? Porque a maldade tinha subido até diante de Deus, a maldade da cidade. Eles eram tão ruins que chegou diante de Deus e ele vai então manda o Jonas para pregar contra aquela cidade, aquela maldade lá. Tudo bem? Só que o Jonas, no capítulo 1 e capítulo 2, o que ele faz? Ele vai e foge. Ao invés dele ir para Nínive, ele está no ponto aqui, Nínive está aqui, não é isso? E ele vai para cá. Ele está aqui, Nínive está aqui no Oriente, ele vai para o Ocidente aqui fugir para Tarsis. Tarsis nós não sabemos, algumas pessoas dizem que seria ou a Espanha ou um local perto da Espanha. Nós não temos certeza onde é Tarsis. Mas ele foge para não anunciar a mensagem para os ninivitas. Tá bom? Bom, essa capital da Síria, ela destrói o reino do norte de Israel. Eles são muito violentos, são muito arrogantes. E o profeta Naum chama a cidade de Nínive de a grande sanguinária. A cidade é tão ruim, o povo é tão ruim que ele é chamado a grande sanguinária pelo profeta Naum. Então, quando ele é chamado para poder pregar, ele não quer pregar porque ele provavelmente ele tinha raiva desse povo. Deu para entender? E ele vai para Tarsis. Só que no meio do caminho, que ele está no navio, Deus levanta uma tempestade e o navio é assolado por ondas. Bom, o texto nos diz aqui no capítulo 1 que os marinheiros começaram a ficar preocupados, porque o navio ia afundar. E eles começam a jogar fora do navio algumas coisas para ver se o navio conseguia ainda se aprumar. E eles vão orar aos seus deuses, cada um deles. Só que Jonas está dormindo, porque ele está fugindo e está dormindo. E o chefe dos marinheiros, quando vê Jonas, ele vai e levanta Jonas e fala assim, poxa, por que você está dormindo, pô? Pede para o seu Deus, para ver se o seu Deus também nos ajuda. E a voragem do mar fica pior, e o navio vai naufragar. Os marinheiros se ajuntam e começam a dizer o seguinte, ó, vamos tirar sorte para ver quem é o problemático dessa situação. Eles tiram a sorte e é sorteado o Jonas. Aí eles perguntam para Jonas, quem é você? Aí ele fala assim, olha, eu sou hebreu, né? Eu temo o Senhor, o verso 9 do capítulo 1, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Esse é o Deus que eu temo, que é Yahvé. Bom, mesmo assim, os caras continuam ali e o mar continua piorando. Aí o Jonas fala assim, ó, me joga aí no mar, porque aí no mar vai acalmar. E eles não querem fazer isso. Mas no final eles pegam o Jonas e jogam Jonas no mar e a tempestade se acalma. E eles vão depois fazer sacrifícios a Yahvé, a Deus. Os marinheiros que adoravam outros deuses. É porque aqui na nossa Bíblia, aqui, se você olhar no versículo 6 aí, você vai ter duas vezes Deus aí. Não tem Deus? Deus. Minúsculo. Não tem? No versículo 6, capítulo 1:6. Deus, que é Elohim. Tá bom? Depois desses caras, no capítulo 1, versículo 14, eles começam a clamar a quem? Senhor. Entendeu? Olha só, porque existe uma diferença entre Yahvé e Elohim. Quando eles começam a chamar Senhor aqui, eles estão chamando o mesmo Deus de Jonas. Deu para entender? O mesmo Deus que está no versículo 9 lá em cima. Sou hebreu e temo ao Senhor. Né? Yahvé, Elohei. Eles vão sacrificar esse Deus. Esses caras, no nosso linguajar, eles se convertem ao Deus de Israel. Deu para entender ou não? Vocês estão comigo? Estão entendendo? Tá aí, Mário? Tá tranquilo aí? Tranquilo. Beleza? E interessante que eles vão fazer sacrifícios
a esse Deus. Bom, Jonas foi lançado ao mar, o sacrifício que eles fazem no versículo 16. Então Deus manda um peixe, segundo a história aqui, e esse peixe engole o Jonas, e Jonas está na barriga do peixe lá, e ele invoca um salmo. Ele vai dizer aqui algumas coisas sobre um salmo, e vai dizer que Deus é maravilhoso, que Deus é bom, e tal, mas esse salmo aqui não tem nada a ver, é uma oração dele apenas. Aí Deus vai e manda que o peixe lance ele até ao lugar de terra, para que ele vá lá a Nínive, pregar em Nínive lá. E no capítulo 3 ele começa a ir a Nínive, na ordem de Deus, dizendo para ele assim, ó, vai e proclama contra ele essa mensagem. Qual é a mensagem que Deus está mandando Jonas pregar contra Nínive? Ele vai dizer o seguinte, olha, ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. É no versículo 4 do capítulo 3. Tudo bem? A cidade de Nínive é uma cidade grande. Para se cortar a cidade, você leva pelo menos 3 dias, se levava. Só que o Jonas, como ele detestava o povo, ele proclamou isso aí num dia só. No hebraico são 5 palavras, e aqui no português são 7 palavras, não é isso? Ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Ele não quer que os caras se convertam. Tudo bem? Tudo bem. Só que esse cara vai pregando, ele vai a Nínive, prega, e o que os caras fazem, os ninivitas? Eles ouvem a pregação e eles então se arrependem do mal deles. Se arrependem ao ponto de que o rei manda que todas as pessoas se vistam de saco de cinza, que era um símbolo de arrependimento, e os animais também tinham que fazer a mesma coisa. Então Jonas fica surpreso que esse povo de Nínive, eles se convertem ao Senhor. Tudo bem? Até aí tudo bem. Ele não gosta. E ele foi obrigado, porque ele estava fugindo. Tá bom? Tudo bem? Então eles se convertem, cada um se converte da conduta de cada um perversa e violenta. E o Jonas fica bravo. Fica bravo porque o pessoal se converteu. Porque para ele sabia que Deus era misericordioso. E nós sabemos pela história de Jonas, aqui no caso, no capítulo 4 aqui, que ele vai reclamar para Deus. Ele vai reclamar porque Deus era bondoso. Por que o Senhor é bom? Aí ele vai sentar, ele vai sair dos muros da cidade, vai arrumar um acampamentinho para ele, vai sentar e vai esperar 40 dias, porque ele quer ver o que vai acontecer. Está muito calor, Deus manda que uma planta cresça e cobre e faça sombra sobre ele. Ele se alegra com aquela planta, mas no dia seguinte a planta morre. Tá bom? E ele fica irado. Aí Deus vai falar com ele o seguinte, por que você está irado se você não teve nenhuma função em fazer com que a planta crescesse? E você está chateado porque a planta morreu. Imagina eu, numa cidade que existe um monte de pessoas, pelo menos 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, ou seja, 120 mil crianças, eu não vou destruir? Mas ele vai reclamar, ele vai dizer, mas eu sabia que o Senhor é bom, o Senhor não tem jeito, né? Por que ele faz isso? Porque ele está achando, olha só que interessante, que ali não tem pessoas que amam a Deus. Existe um texto no Gênesis, Abimeleque e Abraão, que o Abraão, que é o cara que Deus chamou ele vai mentir para Abimeleque. Né? Lembra nós falamos aqui a questão do cristão, que ele acha que ele é o mais importante, e ele foi chamado, o cara que é o patriarca, o pai do cristianismo, do judaísmo e do islamismo, ele é um mentiroso. Ele vai mentir para Abimeleque e Abimeleque quase se dá mal por causa da mentira de Abraão. Aí o Abimeleque, no versículo 11, capítulo 20 de Gênesis, ele fala para Abraão, mas por que você fez isso? Aí o Abraão falou assim, é que para mim não tinha, nessa região não tinha gente que tinha temor a Deus. Ou seja, esse Deus é só meu. Se você for analisar o que nós falamos até agora, você vai se lembrar que quem eram os marinheiros? Eles estavam adorando que Deus? Outros deuses. E eles veem o que aconteceu com Jonas, o que eles fazem agora? Vão adorar a Deus e vão sacrificar no navio mesmo a Deus. Os ninivitas, eles ouvem a pregação de Jonas, eles não estão ali sacrificando a Deus, mas eles se arrependem.
E Jonas fica irado por causa disso. O interessante aqui, que a cidade não foi destruída, é que ele vai para a tenda, se instala ali, fica lá de fora do muro, parece esperar que talvez aquele discurso que ele fez, emocional, faça Deus mudar de ideia, de opinião, e vá destruir a cidade, porque ele quer destruir a cidade. Bom, o que interessa para nós aqui, interessante aqui para todos nós aqui? Como nós falamos que o problema não é ninguém, não é os outros, e sou eu, no caso eu e cada um de nós, né? É o seguinte, parece-nos que os marinheiros adoraram a Deus. Os ninivitas se arrependeram. Deus voltou atrás no mal que ele queria fazer na cidade, porque os caras se arrependeram, certo? Então você tem três situações em que houve mudança. Jonas, ele começou a ser desobediente, como foi Adão e Eva desobedeceram e pegaram a árvore do bem, conhecimento do bem e do mal. E Jonas, como foi chamado, ele foi para um outro lugar. Ele foi para um outro lugar equidistante, para o lado de cá. Tá bom? O que está dizendo para nós aqui, esse texto? Ele está dizendo o seguinte, ó, se nós analisarmos dessa maneira, que Jonas, um profeta, que profetiza em nome de Yahvé, era justamente ele que precisava mudar. E ele não quis mudar. Né? Ele é um profeta meio atípico. Ele preferiu chamar a morte para ele. Preferiu chamar a morte do que conciliar a vontade de Deus em relação à benevolência de Deus, a graciosidade, a misericórdia, o amor de Deus por vidas, do que juntar com Deus e fazer a mesma coisa. Não, ele não quer. Porque ele não quer mudar. Ele não quis mudar. Esse Deus aqui, ele não pode amar outras pessoas. Ele tem que amar só o nosso grupo, que é o grupo de judeus aqui. Ele só pode amar a nós aqui. Foi o que o cara escreveu, falou assim, Deus, esse negócio de Jesus amar todo mundo, Jesus ama todo mundo, sim. Ele ama todos. Por isso que ele veio, João vai falar assim em 3,16, que falar o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não foi isso que nós aprendemos? Que o mundo que ele amou foi o mundo do homem. Então ele ama todo mundo. Mas quem precisa mudar sou eu, não é o outro. Pô, nós conversamos agora um pouquinho, o Mário aqui e tal, eu tenho dito isso para eles aqui, eles sabem, que a partir do momento em que eu falo, porque eu pergunto para você, você mente? Bom, você tem que dizer que sim, porque se você falar que não, você está mentindo ali. Então, com que moral nós podemos julgar outras pessoas? Com que moral nós somos melhores do que outra pessoa? Porque nós temos Jesus, Deus não é cristão. Deus não é cristão. O cristianismo foi invenção de um homem, Paulo. Deus é Deus, e Deus é Deus do homem, da humanidade. Então, quem sou eu? Por que eu não tenho misericórdia? Por que eu não consigo mudar o meu pensamento, o que vai no meu coração, achando que é estabelecida uma verdade, como Jonas estabeleceu uma verdade, de que não podia, porque ele sabe. Eu sabia, e o problema é que ele sabe, eu sabia que o Senhor é misericordioso. Eu sabia que o Senhor não ia destruir a cidade. Por que então que nós julgamos a culpa no outro? Por que nós somos julgadores quando Jesus fala que nós não podemos julgar ninguém? E quem disse que nós somos melhores do que alguém? Se nós pegarmos o texto que nós falamos sobre Abraão, ele é o patriarca, ele foi o chamado. E que nós dizemos biblicamente que Abraão é amigo de Deus. Não é isso que está escrito lá. E todo mundo arrota nas igrejas, no púlpito, Abraão, amigo. Não é, lá assim, Abraão, e no hebraico, aquele que me obedece. Esse é o texto. Não é amigo de Deus. É aquele que me obedece. Porque nós vamos ver que tudo o que acontece na Bíblia sempre é de desobediência. Então esse cara desobedece porque ele tem uma verdade estabelecida na cabeça dele e ele não consegue mudar aquilo. Mesmo que você mostre, nós conversamos agora um pouquinho, lembra? Olha,
Você quer ensinar para a pessoa e está mostrando na Bíblia. Não está escrito aqui na Bíblia? Tá. Não, mas não é. Mas peraí, não está escrito aqui? E você não acredita na Bíblia? É como um rapaz me chamou para dar aula no seminário e falou para mim assim, mas você não pode dizer que o Davi é gente ruim. Como assim? Não está na Bíblia? Ele não é adúltero? Ele não matou? Como é que eu vou dizer que ele não é adúltero, que ele não matou, que ele é bonzinho? Ele é casca de ferida, ele é ruim. Ele não é bom. E é um cara segundo o coração de Deus. Mas como é que é segundo o coração de Deus? Se a Bíblia está mostrando também que ele também é um cara terrível. Então não posso dizer? Deu para entender? Então você mostra, ele foi chamado, Deus falou assim, olha, vai lá e faz isso. Prega para essa nação, porque eles precisam se arrepender. E no final, no fundo, a mensagem livre não é para o povo de Nínive, mas é para o próprio Jonas. E para aqueles que pensam igual a Jonas. Esse é o problema. Porque não tem só um Jonas, tem vários Jonas. Qual foi o problema de Israel? Que é o mesmo problema hoje da igreja. Eles pegaram Deus, tomaram Deus para si, e esse Deus é deles. E acabou, não é mais de ninguém. E a igreja fez a mesma coisa. Esse Deus aqui é nosso, e ele tem que entrar na minha caixinha, da minha cachola, da minha cabeça. E ele só faz isso. Não, Deus não faz só isso. Não, mas ele só faz... Não. Deus, ele transcende. Ele transcende o judaísmo, transcende o cristianismo, ele transcende o seu pensamento, a sua verdade. Ele é muito mais do que tudo isso. E quando você entende esse Deus e você é a expressão dele, o que acontece? Há o quê? Arrependimento. E há também uma adoração como dos marinheiros. E o arrependimento daqueles que são perversos. Mas você não tem direito de falar que a pessoa é perversa. Que direito eu tenho, o Geraldo, de falar que uma pessoa, o cara é ímpio? Como assim? Se eu sou supostamente um cristão e eu sou mentiroso. Que autoridade que eu tenho para falar dele? Que autoridade eu tenho para falar que alguém está indo para o inferno ou não para o inferno? Eu não sou Deus. Aí aqui não, o rapaz falou, não, mas a Bíblia fala que em Jesus, sim, Jesus, só que também tem muito macumbeiro, muito espírito que crê em Jesus. E aí? Ele vai para o céu ou não vai para o céu? Se ele crê em Jesus, ele vai para o céu. Ah, mas ele é macumbeiro. Mas peraí, você está dizendo que não está falando que é Jesus? É. Então quem precisa mudar não é Deus. Quem precisa mudar não é o outro. Quem precisa mudar sou eu. E ver a verdade que está sendo feita aqui. Se você tem o seu parâmetro, qual é o seu parâmetro? Nosso parâmetro nós achamos que é a Bíblia. E se a Bíblia está dizendo para nós aqui, claro, não esconde nada. O cara ele vai dentro da barriga do peixe, ele vai fazer um salmo. Ah, porque ele está querendo matar o outro. Ele quer destruir uma cidade inteira. Esse é um profeta. Quem precisava mudar? Eram os ninivitas? Também, mas mais ele. E ele vai proclamar o nome de Deus num salmo aqui, no capítulo 2, que é um salmo que vai ser anexado aqui, e está dizendo que um monte de coisa maravilhosa e tal, mas ele está querendo matar. É que nem as pessoas hoje querem matar gay, querem matar nordestino, querem matar... Mas você não é cristão? Como é que você tem uma ideia dessa? Não é o outro que precisa mudar, é você que precisa mudar. Mudar dentro do quê? Da questão de entender o que Jesus está falando. Vocês estão querendo um sinal? O que vocês querem sinal? O sinal de que vocês têm dinheiro, que vocês têm casa, que vocês são abençoados, são prósperos? Isso não é sinal de que Deus te ama. Isso não é sinal de que você é abençoado. O sinal que você é abençoado, que Deus te ama, que você é um canal, é quando você é misericordioso, quando você é bondoso, quando você é gracioso, quando você perdoa, quando você estende a mão para quem precisa, e não para matar o outro. E isso leva tempo. E você vê que no final aqui, se você ler o livro de Jonas todinho, ele não vai continuar não aceitando. Ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar o que Deus está fazendo. Continua na sua rebeldia. Então esse profeta, ele é típico. Os caras ninivitas mudam de atitude. Javé muda a sua decisão. Só Jonas é que não muda.
E ele está chamando para uma outra situação. Vocês querem sinais? Não. Olha só. Se vocês não ouvirem, os ninivitas vão se levantar para julgar vocês. E está embutido aqui tudo o quê? O amor de Deus. A graça de Deus, a misericórdia. Para que possamos aprender com Ele. Não adianta a gente dizer, porque é profeta, é homem de Deus. Se você não tiver misericórdia, graça... O cara fala que é homem de Deus, mulher de Deus, e é um fofoqueiro danado, tem uma língua maior do que não sei o que lá. Que adianta? E julga a pessoa. Será que eu não posso ter compaixão? Olha só o que ele fala aqui, vamos ver, para a gente terminar. Capítulo 4, verso 10. Antes do versículo 9, finalzinho, Deus pergunta para Jonas se era razoável a ira dele. E ele responde: é sim, é razoável a minha ira até a morte. Né? E ele queria a morte, agora quer a morte dele, queria a morte do outro, agora quer a dele, porque o outro não morreu, ele quer morrer. Se não morre ele, morre eu pelo menos. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou o trabalho? Ou seja, a planta cresceu sem ele fazer nada, ele nem regou a planta. A qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Aí Deus vem, que é a misericórdia de Deus, o amor, a graça, para com todos. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão de esquerda, e também muitos animais? Graça, misericórdia, amor. E não o quê? Morte. Não concordou comigo, vou matar. Vou matar o pastor Carlos. Não concordou comigo, vou matar ele. Mas você não é... Se você não está ensinando, você não está pregando, você não diz que é de Deus e você não sei o que lá? Não. Misericórdia. Não sou, no caso, não é ninguém, não é o outro. Sou eu. Sempre eu. E nunca é Deus. Toda vez que nós estivermos passando e pelo vale da sombra da morte, ou qualquer situação, nunca é Deus. Deus quer sempre o melhor, mesmo para aquele que é perverso. Os caras eram terríveis. Os caras empalavam a gente e além de empalar a gente, sabe o que eles faziam? Eles colocavam a pessoa na parede e tacavam cimento nela, emparedava também, viva. Arrancava o pessoal daqui, da sua terra, mandava para cá, punha outra aqui, escravos. Eram maus, terríveis, não respeitavam ninguém. E Deus teve misericórdia. É só a graça. Amém? Não é para ninguém ficar se matar não, né?